Primeiro vamos falar aqui de tanques abertos para a atmosfera, ok? E aí, o tanque está aberto para a atmosfera, a aplicação que a gente está estudando aqui consiste em cálculo de força. E aí, vocês recordem lá das lições iniciais de estática dos fluidos, e a gente viu que só tinham duas forças atuando em problemas de estática dos fluidos. Era a força de campo gravitacional e a força de contato devido à pressão, que era a força normal, tá? E aí, dentro desse contexto, né, quando a gente calcula a força hidrostática em uma superfície plana, né, a gente está calculando o efeito, então, da pressão hidrostática de uma coluna de líquido numa superfície plana, ok? E aí, a gente já tinha chegado à equação clássica, a equação básica da hidrostática para as aplicações com a configuração de coordenadas e sistema cartesiano e com o campo de gravidade apontando para baixo, né? E a gente já tinha chegado à conclusão, né, de que a coluna, a pressão ao longo de uma coluna de líquido, ela varia com sua profundidade. E aí, nesse primeiro exemplo, a gente tem, então, lembrando, né, então, o que é a força, né? A força é a pressão vezes a área, né? Então, a gente lembra do conceito de tensão, né? Que tensão é força sobre área. Então, aqui a gente está calculando a força. Então, a tensão, no caso, devido à força normal, é a pressão, né? Vezes a área da superfície de análise. Então, esse conceito se reproduz para os diferentes casos, né? E aí, você tem um tanque que está aberto para a atmosfera, então você tem o efeito da pressão atmosférica cercando o tanque, e aí você vai escolher qual é a superfície que você vai fazer o estudo, qual é a superfície que você vai fazer a análise, ou qual a faixa da superfície. Às vezes você não quer a superfície toda da parede, às vezes você está olhando para uma comporta só, ou só para uma região daquela superfície do fundo do tanque, por exemplo, né? Então, a superfície de análise não precisa ser a parede toda do fundo do tanque ou a parede toda da lateral do tanque. Ela pode ser só uma seção daquela parede. Tá? E aí, nesse primeiro caso, onde você olha para o fundo do tanque, no fundo do tanque a altura é constante, então é um reservatório que não tem variação de altura, ele está com a altura constante, né? Está um problema de estática. E aí, portanto, no fundo do tanque, a pressão é a pressão atmosférica mais a coluna de líquido γH. E aí, portanto, a força no fundo do tanque é essa pressão absoluta vezes a área. Quando a gente fala em força resultante, a gente considera as contribuições nas duas faces da superfície de análise, né? E no caso a face inferior, que está para fora do tanque, a face superior, que é aquela que está dentro do tanque, e a resultante, então, está no sentido negativo da nossa orientação do sistema de coordenadas Z, que é o menos gama HA, né? E aí essa formulação ela é bem tranquila porque a pressão é uniforme. Agora, quando a gente está olhando para a parede lateral do tanque, você tem um perfil linear dado por PZ, esse perfil linear que a gente tem aqui, né? Então, esse é o perfil linear que a gente tem dentro do tanque. E aí, do lado externo, então, estamos olhando agora para a parede lateral do tanque. O lado externo, você tem a pressão atmosférica dessa parede, e o lado interno, você tem a coluna de líquido, e a pressão ao longo dessa parede varia por um perfil linear dado por PATM mais gama Z, né? E aí Z é essa cota de profundidade aí que está aumentando. Ok? E aí a gente quer calcular a resultante. E aí, como agora a gente não tem mais um valor constante na pressão, a gente tem um valor, uma descrição de uma função linear, o que a gente precisa fazer é uma análise para um elemento de área dessa superfície
e depois integrar isso para toda a área da superfície, ok? Então, a solução do cálculo da força resultante não é direta. Ela depende de uma análise para um elemento de área, e aí a resultante é consequência da integração dessa análise para toda a área da superfície. E é isso que é feito aqui nas demais configurações, só que aí a gente quer fazer isso para um problema genérico. Nesse tanque aqui, a superfície faz um ângulo de 90 graus com a parede, né? A interface líquido, a superfície livre ou interface líquido-gás, faz um ângulo de 90 graus com a parede de análise. Então, se a gente quer desenvolver uma formulação geral, a gente coloca esse ângulo θ qualquer. Por isso que a configuração do tanque é modificada. Tá? E aí, como a gente quer fazer também uma configuração geral, a gente vai pegar uma superfície qualquer aqui, ao longo da parede lateral do tanque, tá? Então, a gente pega só um trecho da superfície. A gente não pega a parede toda. Então, não integra do início ao fim. Integra só numa região. E aí, o resultado é a análise dessa integração para um elemento de área. Primeiro, você precisa identificar o sistema de coordenadas apropriado. Então, um novo sistema de coordenadas é proposto. E aí, esse sistema de coordenadas novo, ele é orientado em relação à interface líquido-gás, ou seja, a superfície livre e a parede lateral do tubo, onde a origem é colocada nesse plano que faz. Então, existe um plano aqui, vamos tentar pegar uma linha. Existe um plano que passa pela superfície do líquido e existe um plano que passa pela parede do tanque, ok? A interseção desses planos é a definição da origem. A origem, de fato, é uma interseção física. Essa origem pode ser uma interseção imaginária. Então, por exemplo, deixa eu tentar desenhar aqui um tanque, vamos as linhas, onde é preto é parede, aí a minha superfície de análise vai estar aqui, por exemplo, em vermelho, que é onde eu vou calcular a força. Tá? Aí ela faz um ângulo aqui. Aí agora eu vou voltar aqui para a cor preta, é parede. Vou colocar a cor azul para definir a interface do líquido. Aqui é a minha interface líquido-gás, minha superfície livre. Aí agora eu vou pegar aqui a cor laranja para eu encontrar a minha origem. Onde é que está a minha origem? Tá esse plano com esse plano. E aí aqui está a minha origem, tá? Aqui é a origem. E aí o eixo X é aquele que está para fora do desenho. E o eixo Y é esse que está paralelo à nossa superfície de análise, em vermelho aqui embaixo. Tá? Então, essa é a definição do sistema de coordenadas para realizar o cálculo da integração num elemento de área. Tá? Então, você define um elemento de área qualquer, dx, dy. Esse elemento de área está a uma distância h qualquer da sua... da sua interface ou da sua superfície livre, né? Então, ela tem uma profundidade h qualquer aqui. Cadê o texto? H, né? E aí, portanto, essa profundidade h, você generaliza um dx, dy para essa profundidade h, que é um elemento de área. E aí, você precisa nomear alguns pontos importantes nessa superfície. Então, por ser uma superfície, você tem a possibilidade de abordar o conceito do primeiro momento de área da superfície, que define o centroide da superfície. E aí você tem o conceito do centro de pressão. O centro de pressão,
é um conceito físico que vai dizer aonde que a força resultante está atuando, ok? E aí o cálculo desse centro de pressão é uma coisa que vocês precisam entender e aprender, e está dentro da videoaula, mas ele faz parte de um balanço de momento, um balanço de torque. Então, você tem, na prática, você tem uma distribuição de pressão. Vamos olhar para aqui, ó. Você tem, na prática, uma distribuição de pressão de um perfil linear. E essa distribuição de pressão de perfil linear na superfície de análise está sendo substituída por uma força resultante FR. Acontece que o torque que essa distribuição de pressão, né, essa distribuição de força na superfície realiza, tem que ser o mesmo torque realizado pela força resultante, ok? E aí, esse balanço de torque que define o resultado para o cálculo da coordenada do centro de pressão, ok? Então, o cálculo da força, primeiro, o cálculo da magnitude da força hidrostática envolve a análise para um elemento de área, e aí você faz o mesmo processo que você fez anteriormente, você olha para as duas faces da superfície de análise. Aqui, uma face exterior é a face que está para a atmosfera, e a face interior é a face que está dentro do líquido. Olha para o sistema de coordenadas que você definiu, XY, para saber o sinal, né? E aí, portanto, na força resultante, você tem a força na face interna, que é positiva, e a força menos a força na face externa, né? Então, a face externa está apontando para o negativo e a face interna está apontando para o positivo. Okay? No caso, no nosso novo sistema de coordenadas aqui. E aí você cancela a pressão atmosférica e sobra apenas a contribuição da coluna de líquido. Como a coluna de líquido está a uma distância h, né? H qualquer, então essa distância h qualquer identificada aqui. Essa distância h qualquer precisa ser descrita em função do nosso sistema de coordenadas para y aqui. E aí, portanto, você usa a trigonometria para descrever h em função de y, e aí, portanto, o h é o y seno θ. E aí você vai integrar isso ao longo de y e x, para encontrar a força resultante total. Então, no final das contas, você tem aqui a força resultante dada apenas pela coluna de líquido, né? Gama y seno θ dA. E aí, quando você integra isso em toda a área da superfície de análise, você encontra a magnitude da força resultante que você quer calcular. E aí, você passa por essa etapa aqui, onde você tem as constantes retiradas da integração, que é a propriedade do fluido é constante, e o seno θ é constante. E sobra a integral de y dA. E aí, por isso que a gente fala no primeiro momento de área, ou no centroide da superfície, porque esse valor da integral de y dA é a definição do centroide de y, e esses valores são tabelados para as superfícies de formatos conhecidos, né? Então, você tem o valor do centroide para um triângulo, para um retângulo, e assim por diante. E aí, você não precisa passar pelo processo de integração. Você pode usar o valor do centroide direto para calcular a força resultante. Então, a conclusão que você chega é o cálculo da magnitude da força resultante devido a uma coluna de líquido é realizada no centroide da superfície de análise. Então, você olha para a sua superfície de análise, identifica o formato dela. Ah, é um retângulo, é um triângulo, é um círculo. Identifica como calcular, numa tabela, o valor do YC, né, de acordo com a geometria do seu problema, né? Então, você vai ter
cotas de líquido acima da sua superfície de análise, e aí, portanto, você vai ter que calcular esse YC em relação à origem, tá, que você estabeleceu. Então, aqui, a origem, ela está com líquido, mas naquele outro caso que eu coloquei para vocês, ela não tinha líquido na origem, né? O tanque tinha uma parede aqui que fazia um ângulo com a superfície de análise, ok? E aí você calcula a força resultante no centroide da superfície. Essa é a principal conclusão dessa formulação. Magnitude de força resultante é calculada no centro de área, no centro geométrico da superfície, né? Já então, aí você pode simplificar, se você não conhece, se você já tem direto o HC, a altura do centroide da superfície, você pode usar direto a altura do centroide da superfície, e aí, portanto, por definição, a gente pode tratar. Então, como força resultante é igual a pressão no centroide vezes a área, tá? E simplifica. Então, você pode pensar direto nessa construção para cálculo de magnitude de força resultante numa superfície submersa, ok? Quando você considera isso, então você já tem em mãos informações tabeladas de superfícies tradicionais, né, de geometrias tradicionais. Note que se a sua superfície não tem uma geometria tradicional, você não está nessa hipótese, você tem que fazer a integral, mas para os problemas aplicados na disciplina, a gente vai considerar geometrias regulares, né? Retângulos, triângulos, círculos, semicírculos, porque você tem essa informação tabelada. Então, para os fins de aplicações da nossa disciplina, as geometrias serão regulares, né? A superfície será de uma geometria regular, para que você tenha acesso a essa informação tabelada, tá? Então, qual é o próximo destaque? Se a magnitude da força resultante é calculada no centroide, no ponto C, o que é, então, um ponto CP? O ponto CP é o ponto de aplicação da força resultante. Então, a magnitude da força resultante é calculada no ponto C, no centroide da superfície. Porém, a força resultante não atua no centroide. Ela atua no centro de pressão. E a distância YCP é calculada de tal forma que o torque devido à força resultante é o mesmo torque devido à integração de cada elemento de área na superfície toda, tá? Então, é esse o processo que a gente faz para calcular YCP. Então, vocês vão assistir lá na aula e vocês vão ver que lá na aula demonstra como faz o torque em relação ao eixo X, e aí, portanto, a distância é o Y vezes o elemento de força DFR, e aí, isso a gente tem de um lado, né, do balanço, o outro lado do balanço é o Y vezes o elemento de força que foi consequência do elemento de força externo menos o interno, né? Ao contrário, né? O interno menos o externo, perdão, porque aqui o sinal é diferente. E aí, portanto, fazendo a integração em toda a área da superfície, você tira as constantes da integral, você chega à definição do YCP, e aí você chega a essa equação aqui do balanço de torque, tá? E aí você precisa resolver essa equação para determinar YCP, tá? A força resultante, a magnitude da força resultante, você já calculou anteriormente, você já conhece. O gama do fluido você conhece e o seno θ você conhece. Agora, quem é essa integral do y ao quadrado dA? Essa integral do y ao quadrado dA é o segundo momento de área da superfície de análise, que também tem valores tabelados para geometrias conhecidas, né? Então, você vai encontrar esse valor tabelado para círculo e assim por diante, né? Retângulos e assim por diante. A diferença é que o torque é em relação a alguma coisa, né? E aí,
o torque é feito em relação à origem, por isso que é bastante importante a gente pontuar aonde é a origem e definir que essa é a primeira premissa do cálculo de força hidrostática. É saber identificar a origem do problema. Porque a origem ela tem que ser a mesma para todos os casos, uma vez que a formulação tem que ser geral. E aí o torque é em relação à origem. E aí, portanto, esse segundo momento de área que está aparecendo aqui nessa equação também é em relação à origem. Só que a gente não quer ele em relação à origem, a gente quer ele em relação ao centroide. E aí, então, a gente usa um teorema onde a gente troca o segundo momento de área da superfície em relação à origem para o segundo momento de área da superfície em relação ao centroide, ok? E aí é isso que está sendo feito aqui. Então, aqui é apresentado um teorema onde o IXX, que é o segundo momento de área, vírgula O em relação à origem, é relacionado com a área da superfície, a coordenada do centroide YC, mais o segundo momento de área em relação ao centroide. E esse valor aqui, o IXXC, é o valor que você encontra tabelado, tá? Então, feita essa manipulação, agora é só algebrismo, isolar o YCP, substituir o valor que a gente já conhece da magnitude de FR e calcular quem é o YCP, a coordenada do centro de pressão, tá? Então, essa aqui é o cálculo da coordenada do centro de pressão. E aí, ela é a distância YC, que é a distância do centroide, mais o IXXC, que é o segundo momento de área em relação ao centroide, divididos pelo YC vezes A. Tá? Notem que o centro de pressão vai ser, a magnitude, né, do centro de pressão, a coordenada YCP, vai ser sempre maior do que a coordenada do centroide. Então, se a gente está falando em profundidade, o ponto de aplicação da força, CP, vai ser sempre numa profundidade maior do que o ponto geométrico da superfície, ou seja, o ponto do centroide C. Tá? Então, isso é uma observação importante. O ponto de aplicação da força está sempre abaixo do ponto do centroide. Porque a gente tem essa distância aqui, IXX mais C, YC sobre A, somadas à distância YC. Então, essa distância aqui, deixa eu colocar aqui, essa distância aqui, que eu estou botando em azul, ela é esse IXXC, que é o segundo momento de área em relação ao centroide, divididos pelo YC, divididos pela área. Tá? O cálculo para a coordenada do XC, ela se repete, é o mesmo procedimento. Mas, de maneira geral, por conta da configuração do sistema, da geometria do sistema, a gente tem pouco interesse em calcular a coordenada do XCP. A gente tem interesse em calcular mais a coordenada do YCP, que está associada à profundidade do nosso tanque, do reservatório, e assim por diante. Ok? Toda essa proposição mostrada aqui foi uma proposição considerando um tanque aberto para a atmosfera. Se o seu tanque for um tanque pressurizado, então você tem aqui, por exemplo, agora, um tanque fechado. Está aqui apoiado aqui. E aí esse tanque tem um nível de líquido aqui, H, ok? E aí ele tem uma pressão aqui de pressurização P0, e ele tem essa altura de coluna H, e você vai definir aqui qual é a altura de interesse que você vai fazer a integração, né? Então, se você tem um tanque pressurizado,
O que você tem que fazer é somar essa pressão P0 que fica do fluido pressurizando o tanque, né? Então, isso modifica todas as equações que foram apresentadas aqui. Então, as equações apresentadas aqui e que estão no formulário são equações que podem ser utilizadas sempre que o seu tanque for aberto para a atmosfera. Se o seu tanque for um tanque pressurizado, a recomendação é de repetir o processo, sabendo que aqui é P0. E aí você vai chegar a uma nova definição para a força resultante. Então, a força resultante para um tanque pressurizado. Então, eu escrevi lá, mas aí eu vou escrever aqui. Então, cadê o T do texto? Então, para um tanque pressurizado, posso botar assim, fechado com P0. Eu quero a força resultante, né? No caso anterior, foi igual a essa coluna de líquido só, né? Aqui vai ser a força resultante FR, vai ser igual... Esquisito, vou deixar assim mesmo. Vai ser igual ao P0, que é a pressão que o tanque está pressurizado, mas aí sim, eu vou pegar aqui e vou mudar para grego, o gama. Aí eu vou botar aqui, por exemplo, a altura do centroide e aqui vezes a área. Tá? Então, esse é o resultado final para um tanque fechado